Fala, minha família, como que vocês estão? Tudo bem? Eu encontrei uma forma de nomear os meus estados de comportamento, isso tanto nos que eu já vivi quanto nos que eu vivo hoje em dia, como uma forma de espécie, uma espécie volátil, não a Homo sapiens como a ciência nos seleciona, digamos assim, né? Em todos nós, seres humanos dessa geração, eu percebi que eu já vivi diversas e diversas fases da minha vida, como por exemplo, uma fase que eu gastei muito, uma fase que eu já fui mais econômico, momentos também, por exemplo, momentos que eu fiquei mais extrovertido, momentos que eu fiquei mais introspectivo. E eu acho interessante a gente nomear isso porque isso não é o ser. Às vezes pode ser um parecer ou às vezes um momento que a gente vive, e não necessariamente o que eu sou de fato. Então eu passei a nomear esses estados de uma forma mais abstrata, por exemplo. Na época que eu ia para balada, eu gastava muita grana desnecessária. Eu comecei primeiro sendo mais centrado e depois eu passei a gastar mais grana. Aí hoje eu percebo que aquele estado eu estava atuando na espécie de homogastos. O homogastos pulou forte ali. Gastava muito sem pensar, né? Achando que era o último dia da vida e vambora, gastando sem pensar no dia de amanhã. Aí eu evoluí. Minha espécie passou para o nível de Homo econômicos. Aí eu percebi que não estava mais. Do jeito que eu estava, eu falei, não, vou evoluir. Evoluir. Homo econômicos. Passei a, em vez de todo o dinheiro que tinha toda hora eu entrava no banco para ver quanto tinha, passei a gastar com mais consciência, gastar menos, mas gastar certo. Só que hoje eu evoluí novamente. Eu fui pro Homo Invests. Eu pulei o nível do Homo Economics. Eu olhei os meus recursos e comecei a investir esses recursos, seja em FIIs, CDBs, que eu gosto bastante, ou compra e venda, empreendendo mesmo. Hoje você pode estar, se você está vendo esse vídeo, eu acho muito difícil, mas quem sabe você não acordou hoje no modo Homo Scrollings Limited. Já acordou scrollando, né? Vertical, hipertrofiando o polegar. Certeza que a evolução nos próximos anos vai ficar com as mãos gigantescas, de tanto hipertrofiar o dedo no scroll. E eu percebi também, tanto que eu apaguei alguns aplicativos, né, redes sociais verticais do meu aparelho, porque eu percebi que era um estado também, um estado automático de homo scrolling. Falei, não, homo scrolling não quero. Tem dias que a gente está mais homo disconnected, por exemplo. Quando eu vou para academia, eu coloco o fone, eu nomeei meu estado, Homo Disconnected. Não venha falar comigo, tô de fone, já tô fechado, Disconnected, Homo Disconnected. E tem dias que, mesmo com o fone carregado, eu vou sem fone, justamente para dialogar, para revezar um aparelho, às vezes num dia que a academia tá mais cheia. Homo Conversation, outro estado. Da mesma forma que quando eu estava no modo homogastos, tem subespécies. Essa época, eu tava com o carro financiado uns 48 vezes, subespécie do Homo gastus, Homo boletonensis, Homo boletonensis e Homo faturansis, inundado de faturas. Essa época era loucura, não quero mais conhecer o Homo gastus. Fechei esse livro, tá na biblioteca das memórias, Homo gastus, subespécies, Homo faturansis, Homo boletonensis. Não quero mais esses caras. Habitat natural desses caras? iFood, barzinho, sexta-feira, fim de semana inteiro, adeguinha, que mais? O Homogastos, ele gosta de dar um giro. O Homogastos, ele roda bem aí pela sociedade. Características do Homo Investens, que passa pelo Homo Economics, Homo Investens. Fundos imobiliários, CDB, compra e venda. Aí o Investors já é minha vibe hoje, entendeu? Tem dias que também eu identifico, ou melhor, já foi uma fase mais
constante na minha vida, que eu estava no Homo reprimidens, que é quando você engole choro, você engole raiva, engole tudo lá ele e reprime uma emoção que era para não estar guardada, por exemplo. Você reprime aquele sentimento, reprimindo, reprimindo, reprimindo. E isso vira ansiedade, para quem não sabe. E ansiedade gera estresse, cortisol alto, loucura. Mas enfim, né? Aqui já virou um desabafo intelectual. Quando eu comecei a nomear dessa forma, meus estados como espécie, eu falei, eu sou um cara expansivo, né? Também tem o Homo expansivus e o Homo contraidensens, né? Quem já tá mais fechado e tem mais expansivo. E eu sou um cara expansivo, eu gosto muito de estudar, por exemplo. Sábios, Homo sapiens, vem de Homo sábio. Aí eu coloquei uma espécie master para mim seguir. Tem um livro chamado Homo Deusa, mas eu acho demais. Tem o Homo Intellectus, que eu acho brabo. Esse é brabo, o Homo Intellectus. Por exemplo, eu olho o Pablo Marçal, eu nomeei ele, eu falei, esse cara é um Homo Drives. Você é louco. Drivado no máximo. Falei, não, mas eu não quero esses drives não, só alguns. E tem o Homo Intellectus. Meu irmão é um caso raro desse Homo Intellectus. Emoções comprimidas, emocional comprimido, só intelectos. Racionales máximos. Subespécie, homológicos. Tudo trata com lógica. Características comuns. Isso faz sentido. Quem te falou isso? Esse é meu irmão, uma espécie rara de homológicos, Homo Intellectus. Eu acho brabo esse cara. Esse cara é racional, esse cara não quebra lógica, esse cara só quer saber a verdade, entende? Uma pessoa da hora de pessoas lógicas é que ela não aceita conhecimento sem fundamento. E eu acho isso da hora demais, porque eu também sou assim. Só que eu não sou extremamente lógico, né? Eu deixo um pouco de espaço para o abstrato, para a não linearidade. Eu gosto. Tanto que eu tô fazendo umas palhaçadas dessa daqui. Aí tem o Homo Intellectus. E o cara brabo que eu coloquei de meta pra mim, pessoal, Homo Sabio Intellectus. Não só a intelectualidade, porque eu acho que a intelectualidade ela faz com que a gente acaba que tem mais dificuldade para se comunicar, uma pessoa com uma linguagem muito técnica, que nem eu gosto bastante, só que ao mesmo tempo que eu gosto disso, eu tento não ser tanto isso, porque tem pessoas que não se conectam diretamente com a linguagem mais técnica e normalmente são as pessoas que eu gosto da companhia, então eu por valorizar o vínculo com essas pessoas, eu passei a não querer ser uma pessoa muito cética. Então eu falei, vou colocar uma meta de Homo Sabio Intellectus. Integrar tanto a sabedoria quanto o intelectual. Porque existe a sabedoria intelectual e a sabedoria integrada. Sabedoria integrada é a experienciada, é a vivida. É quando você vive, por exemplo, duas polaridades. Por exemplo, já foi rico, já foi pobre, já foi rico. Já foi da rua, já foi de casa. Tipo essas coisas assim. Você vive dois estados e você consegue saber o que é cada um. É igual aquela história do Buda, que ele era príncipe, né? Deve ser uma história verdadeira. Não me aprofundei nesse conhecimento, mas o cara era príncipe e queria a iluminação, a sabedoria. O cara foi muito sábio a ponto de ir pra rua e ficou na rua para saber como que era a vida daquelas pessoas. Ou seja, ele estava no topo e foi pro chão, digamos assim. Ou seja, ele conheceu as duas polaridades. Ele rodou no pêndulo, digamos assim. Porque como ele saberia falar com alguém daquele estado se ele nunca viveu aquilo para poder explicar? Então tem essa sabedoria, que é a sabedoria que você vive, é a sabedoria que você experiencia, é a sabedoria que você mapeia de acordo com o seu passado e o seu presente e o seu possível futuro, e a sabedoria intelectual, que é a que raciocina, que é a que especula, que é a que programa, que é a que faz estratégia, essa é a intelectual. Então, Homo Sabio Intellectus foi um ponto que eu coloquei pessoal para mim, para tentar integrar esses dois sistemas como uma nova espécie, digamos assim. Porque realmente, numa era de tecnologia, acho legal a ideia de que não um Homo digitalis, mas sim um Homo intellectus com uma capacidade cerebral mais avantajada, uma inteligência emocional mais sólida, mais consciente. Não ficar no Homo scrollense advanced, que é a hipertrofia máxima dos polegares
vive desligado da consciência, passa o dia e nem entende o que aconteceu. Só viveu mais um dia louco, desordenado, automático. E é isso. Nos próximos vídeos eu vou trazer um pouco dessa ideia. Eu vou me programar. Eu não me programei, eu simplesmente comecei a dar risada com isso agora e falei, vou gravar porque é um desabafo intelectual mesmo da minha parte, algo também que fique registrado para mim, para ver minha evolução, para mim poder aprender a me conectar melhor numa tela, porque é meio estranho, inclusive, eu ficava me olhando aqui falando, é meio bizarro. Eu não acostumei ainda com isso, né? Tem gente que já tem mais leveza, eu não tenho tanta. Mas eu sei que eu vou me desenvolver nisso e eu fico feliz em poder agregar de alguma forma. Provavelmente vai aparecer pessoas que vão se identificar comigo, mas tudo bem, vai ser bom ver minha evolução. Então eu também não vou ficar tentando fazer um vídeo perfeito. Eu só não estava conseguindo fazer a introdução do vídeo, sendo sincero. Mas aqui eu deixo seguir numa boa, porque bom eu vou me tornar, né? Espero que tenham gostado. Se quiser se inscrever no canal para poder acompanhar, eu garanto que a qualidade dos vídeos vão ser melhores daqui para frente, tanto em edição quanto em conteúdo mesmo, mas eu preciso ficar mais íntimo dessa questão, né? Não elaborar tanto um assunto, por exemplo, às vezes só falar o que sentir vontade mesmo, acho que isso já é um bom começo. Mas agradeço aí, tamo junto e valeu.